Olá, meus irmãos, saudação de paz. Hoje nós estamos aí na nossa quarta parte da nossa aula sobre soteriologia e nós já falamos aí sobre o que é a doutrina da salvação, já falamos sobre adoção, justificação e regeneração. Hoje eu quero, nesse quinto encontro, falar sobre a quarta parte dessa doutrina excepcional e é a santificação. Fomos adotados, justificados, regenerados e santificados. Olha que coisa linda. E eu quero convidá-los aí para lermos alguns versos da palavra de Deus. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 4, Paulo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, ele nos resgatou para sermos santos. Eu preciso, a partir de agora, vos posicionar numa questão que é a seguinte. Quando falamos em santificação, estamos falando em santificação em três aspectos. O primeiro é chamada santificação posicional, é a instantânea, logo no ato que o Senhor nos propõe a salvação e que nós aceitamos ser salvos por Ele, automaticamente tornamo-nos santos em Cristo. Essa é a santificação. Primeira, a santificação instantânea, posicional. A segunda santificação é a santificação que a gente chama ela de paulatina, gradativa. É uma santificação que é cotidiana. É a lida do cotidiano. Não é? A cada dia nós vamos nos afastando do pecado. E a o terceiro passo é a santificação chamada santificação total, plena, que esta acontecerá no dia do arrebatamento. Então, nós precisamos de entender que este quarto passo da soteriologia, lembremos-nos, adoção, justificação, regeneração e agora santificação. Esse quarto passo se dá em três partes: santificação instantânea, santificação gradativa e santificação plena e total em Cristo quando acontecer o arrebatamento. Então esse versículo que eu acabei de citar de Efésios 1:4 fala da santificação posicional, ou seja, o Senhor que nos chamou, nos elegeu nele para que fôssemos santos. Quando acontece esse encontro, homem e Deus, acontece essa santificação. Olha o que Pedro disse lá no capítulo de número 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência, ou prognoses, né, o termo grego de Deus, falando da predestinação, do saber antecipadamente, da presciência do Senhor, da onisciência do Senhor, ou seja, de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então nós fomos eleitos segundo essa presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Então nós temos que nos tornar santos, separados, diferentes, outros, não é? Daquilo que nós fazíamos e da maneira que andávamos. Tudo bem? Então nós vamos ter estes textos aqui, dentre muitos outros. Lembrando que a aula aqui é dinâmica e ligeira, né, para que nós tenhamos aí um entendimento razoável e lógico da coisa aqui. Vamos lá. Depois nós vamos encontrar Paulo escrevendo aos Tessalonicenses algumas passagens que são interessantes. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, quando ele fala da santificação progressiva. 4:4, Paulo diz assim, de 1 Tessalonicenses, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Ou seja, ele está dizendo assim, cada um de vocês tem que saber possuir o vosso corpo, o templo do Espírito Santo, em santificação. Tá certo? E honra para com o Senhor. Verso de número 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ou seja, para vivermos distanciados, longes do pecado e da pecaminosidade. E depois, em 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz assim,
e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, a tricotomia, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então veja que eu aceitei a Cristo, tornei-me santo pela presença de Jesus. Agora eu, abandonando as impurezas, tornando-me santo, mantendo o meu vaso em santificação para a glória e louvor do Senhor, porque Ele não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, Ele, o próprio Deus, vai me ajudar e me santificar em espírito, alma e corpo. Queridos, não adianta e não há como se santificar em um lado e não pelo outro. É impossível eu ter uma vida de oração e dizer que estou sendo santificada, minha alma está plenamente ligada em Deus e com Deus, e o meu corpo em si, nele desaguar aquilo que são ações não santificadoras, não santas em Cristo. É por isso que nós temos que lutar cotidianamente contra o nosso próprio ego, contra o nosso próprio eu, contra as hostes espirituais da maldade, sermos por Deus de fato aprovados e nos tornarmos aí santos. E depois, o terceiro e último aspecto, e João trata disso, lá na sua carta, sua primeira carta universal, no capítulo de número 3, no verso de número 2, olha o que ele diz. 1 de João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, ainda não fomos transformados. Mas sabemos que quando Ele, que é o próprio Deus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Aqui está falando de uma santificação plena, de uma santificação total, onde, de fato, assim como Ele é, nós o veremos e semelhante a Ele seremos. Agora, olha que coisa interessante, é o verso posterior, que é o verso número 3, quando ele diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, ou seja, que nele aguarda, purifica-se a si mesmo. O que é purificar? Se não tornar mais puro, né? Ou tornar-se puro, melhor dizendo, que é tornar-se santo. Torna-se puro a si mesmo, como também ele é, de fato, puro. Queridos, que nós possamos entender que essa santificação precisa acontecer gradativamente, porque aqui o Senhor já tinha que ter operado em nós, sendo batizados nele, no Espírito, como uma família, conforme Paulo diz lá aos Coríntios, é algo que a gente já ocorreu por parte de Cristo. Agora a santificação gradativa é nossa responsabilidade. E depois, assim, aqueles que querem ser santos em Cristo como Ele purifica-se a si mesmo para o dia do rapto, do arrebatamento da igreja. E aí seremos como Ele de fato é. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Para você que está, por exemplo, vendo esse vídeo, alguém te enviou, não sei por qual via aí, mas acompanhe-nos lá no Instagram, PR_Márcio Lopes. Lá na minha bio você vai encontrar o link para o YouTube, o meu canal, tá bom? E você vai encontrar lá outras postagens. Que Deus em Cristo te abençoe. Forte abraço. Deus lhe ajude.